Fala galera ligada no canal Yuripédia, meu nome é Yuri de Mello, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal para falar de assunto polêmico, hein? Assunto bem polêmico, mas antes de eu dar um spoiler sobre o que é o assunto do vídeo de hoje, provavelmente você já sabe, né, que tá na thumb aí no título, mas vamos falar de uma coisa bem rápida antes de iniciar o assunto do vídeo. Seguinte, pessoal, normalmente aqui no canal vocês estão acostumados a me ouvir falar sobre assuntos aleatórios, que normalmente não estão sendo tão discutidos na atualidade. E você tá vendo que eu tô mudando isso um pouco e isso vai mudar ainda mais, porque agora vai entrar um novo tipo de conteúdo aqui no canal. E qual vai ser esse conteúdo? Nós vamos ter uma live semanal que eu vou selecionar algumas pessoas aqui para debater aqui no canal, uma live todo domingo, ainda estou selecionando o horário, mas todo domingo vai ter uma live aqui semanal para discutir sobre vários assuntos do esporte, um debate mesmo bem legal, chamado Debatepédia, um nome bem criativo, né? E eu vou selecionar algumas pessoas fixas aí para ficar uma vez por semana debatendo aqui comigo no canal, uma livezinha especial aqui no canal, porque até agora não teve live aqui no canal. Então, primeira live aí do canal Yuripédia. Eu ainda vou ver se nesse domingo começa, mas se não for nesse domingo vai ser no outro. Lives semanais aí para discutir sobre os assuntos do futebol do Brasil, do Nordeste, do mundo, enfim, de tudo que vier envolvendo futebol, envolvendo esporte, a gente vai conversar aqui no Debatepédia, tá bom? Enfim, e agora vamos dar um spoiler um pouquinho do assunto de hoje. Vamos falar sobre torcida mista. É isso aí. A gente que é aqui do Nordeste, esse assunto ainda é mais debatido. Torcida mista, muitos torcedores nordestinos têm dois times, ou até só um time. Mas esse único time muitas vezes não é o time daqui. Muitos nordestinos torcem para times do eixo Sudeste, Sul, principalmente Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo. E muitos torcedores aqui do Nordeste torcem apenas times lá da região do Sudeste. Rio de Janeiro, São Paulo, Flamengo, Corinthians, enfim. E a gente vai discutir nesse vídeo. Eu vou dar minha opinião sobre esse assunto. E aí, é de boa ser torcedor de outros times de outras regiões, não torcer para o time da sua região, ou ser torcedor misto, né? Torcer para um time da região e para um time fora da região. Isso é normal? O porquê isso acontece? Vamos entender todo o contexto também histórico. Esse é o assunto de hoje, tá bom? Vamos para a vinheta rapidinho e depois a gente toca o assunto para valer. Bora lá. Enfim, galera, vamos lá. Vamos começar o assunto. Eu vou me colocar como objeto de estudo aqui. Vamos lá. Para quem não sabe, boa parte das pessoas que estão assistindo sabe, eu torço Fortaleza. Sou torcedor do Fortaleza desde criança. Mas eu já tive um segundo time. Claro, meu time do coração sempre foi o Fortaleza. Mas eu já tive um segundo time. Eu tinha um carinho pelo Corinthians. Eu era o chamado torcedor misto. Eu era um torcedor misto de nova geração, até porque eu comecei a acompanhar futebol depois dos anos 2000. Mas o que causa esse torcedor misto? Porque tem torcedores mistos que originaram de uma forma e outros torcedores mistos nasceram de outra forma, que foi o meu caso, que foi acompanhar futebol um pouco mais recente. Vamos pegar um contexto social, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, desde o início da construção do Brasil, a região sudeste sempre foi, a boa parte do tempo, se a gente pegar o recorte do Brasil, não tem como fugir que o centro econômico do Brasil é o Sudeste. Apesar da nossa capital geográfica assim, não fazer parte dessa região, é a região mais rica, com São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E na hora que o nosso esporte, o futebol, nosso esporte querido, foi se erguendo, foi nessa região também onde os principais clubes se ergueram. E é ali durante o século XX que onde o futebol brasileiro foi se estruturando, rádio e TV tinham um foco principal
o futebol dessas regiões, com mais foco ainda no futebol carioca e principalmente no Flamengo. O Flamengo, vamos ser justos aqui, o Flamengo sempre teve uma torcida enorme, mas devemos ser também coerentes. A torcida do Flamengo teve um grande aumento, obviamente, por conta da torcida angariada no Nordeste. Não vamos ser aqui injustos, porque isso é a verdade. E por que a torcida no Nordeste, a flamenguista principalmente, aumentou tanto, principalmente no século XX? As emissoras, tanto de rádio e de TV, acabavam focando muito, mas muito mesmo, no Flamengo, no Campeonato Carioca, no Campeonato Paulista. E aqui no Nordeste a gente vê cidades onde o Flamengo tem torcida, é a principal torcida, até mais do que os clubes locais. E isso vem crescendo durante todo o século XX e também pegando um pouco do século XXI. Mas no século XXI, a gente viu um aumento, uma pulverização da mídia. Então, a gente pôde alcançar, nós nordestinos, pudemos ter capacidade de acompanhar os times da nossa localidade, da nossa cidade. Pelo menos, vamos pegar um exemplo aqui, o Campeonato Cearense. O Campeonato Cearense, a gente começou, quando aqui começou as primeiras transmissões, anos 90 e 2000, que foram as primeiras transmissões ali do Campeonato Cearense. Antes disso, você teria que ir para o estádio, você torcedor do Ceará, Fortaleza, Ferroviário, teria que ir para o estádio para acompanhar o seu time, porque na TV era apenas eixo Rio-São Paulo. Não podemos confundir as coisas, pessoal. Isso ajudou muito. Isso foi crucial para que os torcedores nordestinos, alguns pelo menos, priorizassem torcer para esses times. Nem todos tinham condições, ou enfim, para se deslocar para um estádio e acompanhar o seu time local. E aí a torcida do Flamengo, ou torcida do Corinthians, São Paulo, Vasco, aumentaram muito no Nordeste. E superaram em algumas cidades a do time local. Mas isso mudou. As TVs locais, as afiliadas, espalhadas pelo Brasil, conseguiram desenvolver os seus setores esportivos. E aí, com a pulverização da mídia que eu falo, o futebol conseguiu se expandir. E hoje em dia é muito fácil você acompanhar o seu time do coração, seja ele qual for. Eu nasci em 97. E ali nos anos 2000, quando eu fui começando a acompanhar futebol, eu já virei torcedor do Fortaleza de coração. Mas no século passado, se eu tivesse acompanhado o futebol no século XX, provavelmente eu teria torcido para outro time, ou não, né? Mas boa parte virou torcedor de times do eixo por conta disso, por conta essa desproporcionalidade da mídia. Mesmo assim, com a mídia ainda abordando muito os times nordestinos, muito mais do que era antes, eu ainda assim criei uma conexão maior com outro time, que no caso foi o Corinthians. Porque ali, na época que eu comecei a torcer Corinthians, ali nos anos 2003, 2004, 2005, os campeonatos, onde eu poderia acompanhar o Fortaleza, era principalmente em algum jogo que a Verdes Mares transmitisse o Campeonato Cearense, Campeonato Nacional, uma Série B, ou até um jogo do Fortaleza jogando uma Série A, porque naqueles anos o Fortaleza jogou Série A também, era muito difícil. Muito difícil. Se eu não me engano, já existia Premiere, já existia Pay-Per-View, mas era muito... Era um gasto ali irreal para se gastar, para se usar. Então eu acabei sendo puxado, mas mesmo assim, para você ver como aquela época já era diferente, porque o meu time do coração era o Fortaleza, apesar de eu ter esse carinho pelo Corinthians.
E aí a gente vê essa atenção de uma parte da mídia para o Nordeste aumentando. A gente vê a Copa do Nordeste voltando, a atenção que o esporte interativo deu, o Nordestão impulsionando, a gente vê times se estruturando, as torcidas aumentando. Não, e a gente vê que como a mídia tem um impacto enorme nisso. Não tem como fugir. A partir do momento em que a mídia conseguiu deixar o jogo mais proporcional, a torcida nordestina aumentou, o orgulho nordestino aumentou. Porque é possível acompanhar o seu time. É possível. A mídia tornou o jogo mais justo. O orgulho nordestino que sempre existiu aumentou ainda mais dentro do esporte. E aí a gente vê algumas manifestações sobre isso nos estádios. A gente viu no jogo do Flamengo Fortaleza aquele mosaico do Cristo Redentor com a camisa do Flamengo, com o chapéu nordestino, a camisa do Flamengo sendo tirada do Cristo e aparecendo a do Fortaleza. E aí muitos torcedores do Flamengo e de outros times, enfim, falam que isso é preconceito. Pô, isso pra mim parece aqueles papos de racismo reverso, sabe, pessoal? Não faz sentido nenhum. Gente, ali é um grito de liberdade. É o nordestino falando: eu sou nordestino e eu tenho um time para torcer. Eu não preciso torcer para time de outras regiões. Na minha opinião, pessoal, se você é nordestino e torce Flamengo, Vasco, eu respeito, até porque eu já torci para times de outras regiões. Isso é normal. Isso não é errado. Mas também cabe a gente respeitar os gritos de liberdade. Essa força, esse orgulho de torcer para um time da sua região, que representa você. Tem que entender também todo um contexto de preconceito, de xenofobia. Eu entendo todo mundo que ama o seu time, mas também tem todo um contexto de um nordestino saindo daqui, indo para uma região, torcendo para um time dessa região diferente, mas que os torcedores desse time e essa região, por muitas vezes, é preconceituosa com ele. Aí tem aquela reflexão mental: poxa, beleza, eu amo tal time, mas quando eu fui para aquela região me tratou tão mal. Tem todo esse contexto de xenofobia também envolvido. Então é toda uma luta contra uma xenofobia, é toda uma luta contra um preconceito, é uma forma de se mostrar, de falar: oh, eu estou aqui, eu tenho um time, eu não preciso torcer para os times daí. Para quem torce, maravilha, eu respeito completamente. Eu aqui não sou fiscal de torcida, você torce para quem você quiser. Mas essas manifestações, elas têm que ser respeitadas. Porque é uma luta de anos, de décadas. Não é algo assim que exalta algum tipo de preconceito, não. É uma luta contra a liberdade. É uma luta contra a liberdade. E existe também hipocrisias. Por exemplo, eu vejo muitos... como é que eu posso dar um exemplo? Por exemplo, algum torcedor que vai e torce para um time europeu. Ele tem esse direito? Tem. Eu torço para time europeu? Não. Tem um carinho por times europeus? Tenho. Tenho um carinho pelo Celtic da Escócia, é um time que eu tenho muito carinho. Eu tenho um carinho pelo Tigres do México, que é outro time que eu tenho muito carinho. Mas eu não torço para eles. Meu único time é o Fortaleza. Mas existem muitos jovens, principalmente, que têm um acesso muito grande ao futebol europeu e que acabam tendo um carinho por esses times. Tá vendo? É a mídia de novo. É a imprensa novamente. Para você ver como a cobertura esportiva ela influencia muito. E aí, jovens apreciando, sendo torcedores de times europeus, e muitos desses torcedores que dizem que o que os nordestinos fazem em ter orgulho de torcer para o seu próprio time é preconceito, eles vão lá e reclamam que esses jovens torcem para times europeus. Você está fazendo a mesma coisa que você critica. E gente, ó, não tem ninguém certo, não tem ninguém errado. Cada um respeita cada um.
Mas não vamos tentar criminalizar manifestações regionais que são culturalmente muito importantes. A gente vê também um texto antigo do Mauro César dizendo que as manifestações desses times nordestinos, principalmente aquela manifestação do Fortaleza, do Cristo Redentor, era algo que semelhava com algo neonazista, pelo amor de Deus. Calma, torcedor, calma, comentarista, calma, jornalista, não é assim também. Eu sou jornalista também, mas pô, calma também, não tem nada a ver. Óbvio que o Mauro César não vai entender. O Mauro César, se não me engano, o Mauro César é carioca. Ele não vai entender o que motivou aquele, a carga emocional que aquilo tem. É algo muito complexo, gente. É algo muito complexo. Infelizmente, o nosso querido jornalista jamais vai entender. É uma luta incessante que está viva até hoje. A gente vê ainda muita gente menosprezando o Nordeste na mídia esportiva. Até um dia desse tinha um jornalista falando que a Copa do Nordeste é um lixo. Falando que os times daqui não prestam. É uma luta diária. O futebol nordestino conquistou muito espaço, mas ainda há muito a lutar. A gente vê também aquele exemplo do Sport campeão da Copa do Brasil. Tem muito por trás daquele título ali que é incrível. E eu vou trazer um vídeo especial só para esse título, viu? Do Sport da Copa do Brasil para cima do Corinthians, que é algo que é muito importante a gente falar. Mas enfim, pessoal, dei minha opinião aqui. Se você discorda, por favor, coloque nos comentários. Estou sempre aberto ao debate. No último vídeo, algumas pessoas discordaram de mim, né, sobre quando eu falei do futebol feminino. E aí eu debati com elas, teve lá uma troca de ideias. E eu estou sempre aberto a essa troca de ideias, é natural, principalmente no meio que a gente está no futebol. Bom, pessoal, é isso. Um abraço para todo mundo que acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam, Debatepédia chegando em breve. Se não for nesse domingo, no próximo, eu vou avisando durante os próximos vídeos. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Yuripédia. É um prazer estar aqui com você. Por favor, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Já batemos os 100 inscritos, rapaz. Batemos os 100 inscritos. Que bom, finalmente, né? Então é isso, galera. Valeu, um abraço. Tchau.